Tava lendo, presidente. Tá vendo todas? Todas. Online. Bom dia a todos. Domingo, 16 de outubro. Acabou de passar de meia-noite. Acabei de chegar de 3 grandes capitais. Estive lá na capital do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Um sucesso a nossa passagem por lá. Mas durante o voo, meu avião tem internet, fiquei sabendo algo que me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades, que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados, que após as eleições a gasolina vai subir. Vem mentindo, dizendo que o Auxílio Brasil também vai cair o valor ano que vem, mexe com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolaram todos os limites. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Esse trecho que você viu aqui abrindo o vídeo é um trecho de uma live que o Bolsonaro abriu na madrugada desse domingo. Ele abriu uma live de forma completamente inesperada e começou a falar dessa forma que você está vendo, uma forma completamente assim, sem sentido. Eu vou trazer daqui a pouquinho outro trecho dessa live e até agora as pessoas não estão entendendo o que de fato está acontecendo. Porque, ao que tudo indica, o Bolsonaro está entrando no chamado modo desespero. Isso só pode ser uma ação desesperada de um sujeito que parece não conseguir lidar com a opinião pública e parece muito incomodado quando, na verdade, ele é pautado. Até então, esses anos todos, o Bolsonaro e o bolsonarismo é que pautaram não só a esquerda, mas a opinião pública de uma maneira geral. Bolsonaro, de forma premeditada, ele colocava aquelas frases, aquelas palavras, aquelas frases de efeito, e ali as pessoas começavam a comentar e tudo era muito planejado. A gente já mostrou aqui, por exemplo, uma ocasião em que um daqueles responsáveis por gravar o Bolsonaro lá no Chiqueirinho, ele tinha pago uma pessoa para fazer uma pergunta para que o Bolsonaro pudesse colocar uma frase de efeito. Na ocasião, ele estava fazendo uma frase contra a Rede Globo, contra o programa Fantástico. A gente sabe agora que muitas dessas frases do Bolsonaro, muito das mitagens dele, eram muitas delas armação, feitas justamente para essa finalidade, pautar o debate, pautar a opinião pública, a imprensa, a esquerda, os opositores. E agora está acontecendo o contrário. Palavras do próprio Bolsonaro estão surgindo, como aquela em que ele simula a possibilidade de se alimentar de um corpo humano, quando ele estava dando uma entrevista e ele diz, olha, eu só não fui lá me alimentar de um corpo humano porque outras pessoas não foram. E aí ele fica chateado porque as pessoas colocam essa atitude como a atitude de um canibal. E ele fica chateado por uma questão que é óbvia. Quem se alimenta de um corpo humano é um canibal. E a palavra é dele, ele fica chateado com isso. Ele acha que é o PT. Nessa situação agora, aconteceu algo muito semelhante. São palavras que ele profere, ele é que diz. Eu vou mostrar agora para você um trecho de uma outra live. Na verdade, é uma fala que ele fez dentro de um podcast que gerou todo esse desespero a ponto dele ter que gravar essa live na madrugada. Vou trazer esse trecho agora para você, sempre lembrando, né? Eu tenho que lembrar, porque quando eu não lembro, você esquece. Dê o like. Ajude o nosso canal, o nosso material, os nossos vídeos a chegar em um número maior de pessoas. Nós somos um canal independente e a gente precisa. A gente só pede porque a gente precisa mesmo. E é importante pedir para você saber que a gente precisa. Dê esse like. Dê o like no vídeo. Se inscreva no canal. Você pode fazer isso agora aí, ó. Só apertar um botãozinho aí, dar um like no vídeo, que você está ajudando o nosso trabalho. Vou mostrar agora para você o trecho de uma gravação que o Bolsonaro fez ontem em um podcast.
Ele, de maneira espontânea, ele fala a respeito de um encontro que ele teve com meninas de 13, de 14, de 15 anos. Então ele diz que estava passeando de moto, aí ele viu meninas arrumadinhas que estavam ali, e aí ele diz, pintou um clima. Palavra dele, ele diz isso, pintou um clima. E aí eu fui conversar com essas meninas. Eu vou trazer esse trecho e depois eu vou falar o que está por trás dessa situação. Veja primeiro o trecho para você entender que é o Bolsonaro que fala pintou um clima quando ele diz que vê meninas de 14 anos arrumadinhas. Vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal sempre dá porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto sim, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Como você está vendo, ele diz aí, pintou um clima, fui falar com as meninas. O que aconteceu depois disso? Começou a rolar na internet a frase Bolsonaro pedo, né? Eu não vou falar a palavra inteira porque aqui no YouTube tem problema com essa palavra. Mas começou a ser publicado isso na internet. E as pessoas realmente começaram a fazer uma alusão um tanto quanto direta ou indireta em relação a essa fala. Mas veja bem, é a fala dele. Na prática e na real, o que o Bolsonaro fez? Ele tentou explorar o caso de meninas que poderiam estar se prostituindo, na verdade menores de idade, e ele tentou usar essas meninas para fazer uma propaganda particular, uma propaganda pessoal. Então, ali ele viu um combo para poder usar essas meninas para poder fazer essa propaganda. Então ele viu que são meninas da Venezuela, e ele quer o tempo todo falar mal da Venezuela, ele tem uma coisa assim de perseguição com a Venezuela, e aí ele explorou isso, usou essas meninas para explorar essa questão da Venezuela. Ele, na verdade, também quis usar essa situação para defender aquela coisa estúpida, que ele tem orgulho de dizer que é o único no mundo que fala isso, como se ele fosse o único certo e o mundo inteiro tivesse errado, que é essa coisa do fique em casa. Na ocasião em que ele viu essas meninas, era essa ocasião em que estava a pandemia, no seu auge, aquela situação toda, e aí ele usa essas meninas para essa finalidade também, para combater o tal do fique em casa, que ele é o único no mundo, se orgulha em dizer isso, o único no mundo que acha que está certo, sendo que o Brasil, nosso país, em termos de uma relação a cada 100 mil habitantes, nós somos o país que mais morreu pessoas na pandemia. Nosso país teve quase 700 mil mortos. Então, essa situação dele não ter cuidado do país e de ter acontecido tantas mortes é algo que é tão revoltante que soa até ofensivo quando ele ainda insiste até hoje nesse discurso do tal fique em casa que ele é contra. Ele, de forma completamente insensível, ele vê meninas que, segundo ele, estavam se prostituindo, menores de idade, e ele não faz absolutamente nada. Inclusive, há pessoas que estão até colocando uma questão aqui que pode classificar o fato como prevaricação, que é um crime. Se você vê algo, sendo um funcionário público, tendo uma obrigação de cuidar daquelas meninas e não faz nada, só faz uma live, você está prevaricando. Existe um crime previsto. Então, na verdade, ainda tem esse outro problema. E para piorar, assim, para arrebentar com tudo, nós estamos falando de crianças, né? Estamos falando de menores de idade. E o Bolsonaro explora isso de uma forma completamente insensível, sem perceber o que está acontecendo. Ele vai lá, grava a live e desaparece. E usa aquilo para uma promoção pessoal, para o marketing pessoal. Aí o que acontece? Ele vai e tenta revivar essa questão com essa fala, olha, pintou um clima e tudo mais. É claro que isso é profundamente infeliz. E aí, a internet inteira, todo mundo tem colocado a sua revolta.
E ele não aceita isso. E aí, de forma completamente desesperada, num dia que, inclusive, daqui a pouco tem o debate, ele deveria estar descansando e se preparando para o debate, ele abre uma live na madrugada. Já era hoje, já era domingo, na madrugada de hoje, quando ele começa a falar loucamente e culpar o PT por uma fala dele, por uma questão que ele falou. Pega pedaço e fala, pintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? O PT realmente ultrapassou todos os limites. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade, com a dignidade da pessoa humana, com as crianças. Qual o compromisso o PT tem com a verdade? Vocês lembram quando estava na Arábia Saudita há 3 anos? Inventaram que eu tinha participado da morte da Marielle Franco? Uma covardia. Uma covardia. Logo após, durante o Jornal Nacional, eu tinha relação com a morte da Marielle Franco. É assim que vive o PT. Como falou agora, repito, há poucos dias. Nós defendemos a inocência das crianças completamente diferente do PT. Muito obrigado a todos e boa noite. Como você vê, o Bolsonaro tenta se defender atacando o PT, atacando a oposição por algo que ele fez, por uma responsabilidade que é dele. Foi ele que falou sobre essa questão de pintou um clima, foi ele que usou as imagens das meninas para explorar as menores, né, todas elas menores. Foi ele que tentou de alguma forma trazer uma promoção pessoal em cima de uma desgraça alheia, falando mal da Venezuela, que está passando fome, ele vive falando isso. E ele, na verdade, somente usou para promoção pessoal, não fez absolutamente nada que pudesse ajudar. Bolsonaro está em um desespero descomunal. A verdade é que ele não aguenta mais receber esses resultados negativos na campanha. Foi feito aí agora alguns prints dessa live e as pessoas viram que lá estava Gabriel Monteiro, que é acusado de pedo. Bolsonaro sendo acusado de pedo também, né, porque ficou meio estranho essa questão dele ter essa relação com as meninas. Eu não acredito que tenha essa conotação. E aí, de repente, aparece lá o Gabriel Monteiro. Eu não vou entrar em muitas questões que estão colocando agora aqui na internet. As minhas abordagens aqui no canal, elas não são sensacionalistas, elas são de todas as formas que eu posso, elas são informativas. A ideia é levar informação, explicar o que está acontecendo e fugir dessas questões. É pedo, o Carluxo é usuário de drogas. Essas coisas todas a gente não aborda aqui. E eu não gosto realmente de trazer essa proposta de sensacionalismo. Mas eu preciso colocar essa informação para você. Você precisa saber o que está acontecendo. E já se fala, né? O Noblar, por exemplo, foi um que disse lá que existe a possibilidade até dele não ir no debate hoje. Eu até acho que ele vá sim. Eu acho que ele vai no debate. Mas é uma situação que a gente percebe que ele já está totalmente descontrolado. A gente não sabe o que pode acontecer. Muito provavelmente ele vai ser muito agressivo com o Lula. Vai atacar, vai xingar, vai falar sobre ex-presidiários, sobre ladrão, sobre corrupção. Ele tem apelado muito. E com isso, a gente tem visto esse, teatro dos horrores nas eleições do Brasil. Uma pena. Eu quero saber o que você pensa. Você acha que o Bolsonaro não deveria realmente trazer alguma solução para essas meninas, já que ele viu o problema, já que ele viu que as meninas estavam passando por essa situação? Você acha que ele deveria apenas explorar para falar mal da Venezuela, falar mal das medidas de proteção na pandemia? Ou você acha que deveria realmente, de fato, oferecer uma ajuda e trazer algum alento para essas meninas que estavam aqui? Coloque o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Somos um canal independente e a gente precisa da sua inscrição.
Eu sempre peço para todos que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem também por intermédio do nosso Apoia-se. A gente tem uns membros aqui do canal, aí você vai participar de um grupo especial com os membros, mas você também pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Se você puder e se você quiser, você também pode nos ajudar por intermédio do Pix. Nós temos o PicPay, nós temos o PayPal, várias formas de você ajudar. Porque por sermos um canal independente, nós somos mantidos por pessoas que ajudam para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. E a gente agradece, eu agradeço de coração a você que, de uma forma ou de outra, na medida da sua possibilidade, você nos ajuda. Porque é por intermédio da sua ajuda que nós estamos todos os dias aqui trazendo informação. Daqui a pouco tem um debate, a gente vai acompanhar aqui também. Vamos colocar aqui um resumo de tudo que vai acontecer. A gente se encontra, então, já já. Bom domingo, até já.